Minutos de sabedoria. O sábio, ele nos orienta em Provérbios, capítulo 1, versículo 11, o seguinte: Se disserem, vem conosco a tocar de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemos vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. As pessoas más, elas procurem levar a outros a questão da própria maldade. E quando a nossa base, a nossa instrução, ela não está muito bem definida, quando as pessoas são rebeldes, elas se tornam presas fáceis a toda a própria sedução. E normalmente, quando essas pessoas que são elas que comete maldade, que planeja fazer o mal, ele sempre procura atrair as pessoas a esses desafios. É interessante observar que quantas pessoas elas são atraídas e parece que elas são estimuladas, né, para fazer aquilo que é errado. Claro que elas estão pensando muito a questão na própria adrenalina, mas não estão olhando as consequências de tudo isso. Eu acredito que eu falei isso anteriormente de vocês, que tem um versículo que eu tenho um grande apreço, quando ele diz que há caminhos para o homem que parece que são perfeitos. Esses caminhos, eles são procedimentos, é o nosso agir, são as nossas escolhas. Mas ele vai dizer que no final acaba sendo um caminho de morte. Ou seja, as pessoas buscam muito mais o prazer pelo prazer, até um prazer provocado pelo sofrimento do outro, mas sempre vai ter alguém que vai estimular fazer aquilo que é errado. E às vezes, por motivos de aceitação, de relacionamento, a pessoa acaba embarcando nesse caminho perigoso. Mas esse caminho não é buscar o que é certo. Esse caminho está marcado um caminho de sangue, planejando para fazer mal, para destruir vidas, que vidas sejam ceifadas, famílias sejam ceifadas, simplesmente pela própria aventura. Isso você pode, o que eu estou falando para vocês podem acessar através da própria mídia, né? E simplesmente pela química, aquele momento da adrenalina, aquilo que acaba ocasionando. E qual a consequência disso? Morte. Quantas famílias acabam sofrendo, vivendo lutos pela perda de um ente querido, e vidas foram ceifadas muito cedo. Pessoas hoje, a questão nos presídios, tanto a questão menor de idade, os maiores também, né? Cada vez mais a população carcerária ela tem aumentado. E isso traz uma tristeza muito grande aos pais. Os pais normalmente acabam perguntando: "O que que eu fiz de errado?", né, "Aonde que eu falhei?". Mas os filhos têm feito as escolhas, escolhas de pessoas que diz que são seus amigos, mas não são. Pessoas que elas acabam seduzindo os outros para o seu próprio prazer. Mas, o sábio, ele orienta, esteja atento, cuidado com essas más influências, foge dessas pessoas, né. Nós podemos hoje, viver algo tão notável, buscando o que é reto, o que é agradável, aquilo que vai trazer um crescimento, aquilo que vai trazer uma transformação, aquilo que vai impactar a sociedade. Porque quando as pessoas acabam buscando um caminhar, porque somente viver essa química toda, essa vibe toda, mas no final ele vai ter um sofrimento muito grande. Deus disse lá para Caim, né: "O mal está à tua porta e cabe a você dominá-lo". Um conselho que eu dou para você jovem e você que está me ouvindo, né, nós sempre temos oportunidades de fazer aquilo que é errado, mas cabe a nós dominar. Dominar e ter domínio é dizer não para aquilo que é errado e para que nós possamos viver à luz da palavra de Deus e que nós possamos realmente ter uma vida segundo aquilo que Deus tem nos orientado. Que Deus os abençoe grandemente.